pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui para conversar um pouco sobre livre-arbítrio. Você acredita mesmo que tem um livre-arbítrio? Bom, eu acredito que eu tenho um livre-arbítrio. Pode ser que eu esteja errada, mas creio que tudo que eu faço aqui, do meu pensamento, da minha índole, então tudo que eu faço, eu tento fazer pro bem. Se você tem um livre-arbítrio e ajuda uma pessoa, por exemplo, você vai ter aquilo voltando para você. Só que você tem que ajudar sem querer nada em troca. Você tem que ajudar de coração, porque você está com vontade de ajudar. Porque você sabe que aquela pessoa precisa e você vai ajudar sem querer nada em troca. Isso que é ajudar, tá, gente? Não é ajudar pra depois ter alguma coisa em troca, ajudar o chefe pra depois ter uma promoção. Esquece, isso daí não funciona, tá? Porque o universo sabe o que a gente tá fazendo, né? Deus, o universo sabe o que a gente tá fazendo. Então, vai da nossa consciência. Se a gente ajuda uma pessoa, isso volta pra gente, que é a lei do universo. Se a gente faz mal pra uma pessoa, isso volta pra gente, porque é a lei do universo, né? Só que a gente tem esse livre-arbítrio. E a gente pode usar pro bem ou pro mal, concorda? Pois é. Então, a gente tem que ter uma consciência tão grande sobre isso, porque a nossa atitude é tão importante na nossa expansão de consciência e na nossa vida aqui na Terra, que a gente tem que entender, a gente não pode fazer as coisas sem pensar. A gente tem que pensar o mínimo, né? Pelo menos o mínimo pra gente fazer ou ajudar alguém, ou ter alguma atitude em algum local, ou com alguma pessoa, ou com alguma situação. E a gente, assim, eu acho que esse livre-arbítrio que a gente tem aqui é um presente, porque é aí que vai equalizar o nosso caminho lá. Então, a gente aprende com isso. Mesmo que se a gente erre, a gente aprende. Porque se a gente erra, vai vir algo errado pra gente. E a gente vai aprender naquele erro, né, na dor. E se a gente acerta, vai vir algo certo pra gente. E a gente vai ficar feliz com aquilo. Mesmo sem lembrar e sem fazer conexão nenhuma com o que está acontecendo com a gente naquele momento. E eu vou trazer um filme aqui, não sei se todo mundo já viu, que chama Efeito Borboleta. É o primeiro, tá? Que eu achei mais legal, assim, que eu recomendo quem não viu. Eu não vou fazer um spoiler aqui, eu vou só explicar rapidinho, porque assim, tem gente que não viu, né? Então, resumidamente, do que se trata o filme? Ele passa numa cidade pequena, onde tem as famílias têm os filhos, e um desses filhos, né, o menino, ele descobriu que ele conseguia voltar no tempo. E aí ele foi entendendo que se ele voltasse no tempo e fizesse alguma mudança lá no passado, as coisas se refletiriam no futuro, que é no momento que ele está vivendo, né? Então, ele começou a voltar no tempo por algumas situações que ele tinha. Então, ele perdia alguém, ele voltava, né, no tempo, para a pessoa não fazer aquilo lá que fez a pessoa ir a óbito e para viver mais. Aí rompia com a namorada, ele voltava no tempo, né? Fazia alguma coisa, manipulava, né, a situação para que a pessoa não fizesse aquilo e manipular a situação e para que aquilo lá não acontecesse no presente dele, né, e das pessoas. Só que ele teve o livre-arbítrio de fazer isso. Ele sabia que ele podia voltar e ele tinha o livre-arbítrio e ele podia mexer no que ele queria. Só que quando ele voltava, as coisas todinhas mudavam. Ele foi lá e mexeu no livre-arbítrio da pessoa. Ele foi lá, ele fez do jeito que ele achou que fosse bom pra ele. E aí ele via que aquilo lá tinha só piorado. Às vezes a mãe dele não era mais a mãe dele. E a namorada já estava namorando com outro amigo dele. Então, é uma coisa muito louca, porque eu não vou falar mais nada do filme, que é legal quem não assistiu assistir, e quem assistiu sabe do que eu tô falando. O que eu trago aqui de importante pra gente? A gente não pode manipular, né, a vida de ninguém, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro. Então, a gente não tem esse direito. A gente tem o livre-arbítrio de mexer na nossa vida. Se, pra gente ser feliz, a gente vai ter que mexer na vida do outro, porque às vezes você fala, eu vou me separar do meu marido, só que eu amo meu marido não me ama mais. Aí imagina se você tivesse o poder de voltar. O que você faria? Você ia lá, manipular a vida,
né, do seu marido, para que ele nunca chegasse a falar para você que não ia te querer mais. Só que quando você voltasse aqui pro presente, o que será que tinha acontecido? Porque quando a gente mexe na vida de uma pessoa, a gente mexe na vida de várias pessoas junto. Lembra que nós somos todos conectados. Lembra que tem essa conexão universal, não só na Terra, em todo o universo, infinito universo? Pois é. Então, a gente não tem esse direito de mexer na vida de uma outra pessoa para mudar a tua. Você tem o livre-arbítrio para mexer na sua vida. Se o seu marido quer se separar de você e você olha e fala, poxa, eu não quero me separar, eu amo ele, como vai ser minha vida sem ele? E você fazer alguma coisa para mudar a situação, pode piorar muito. Ele tem o livre-arbítrio, seu marido. Ele não quer mais você. Ele tem o direito de não querer. E você tem o direito de querer. Só que a gente tem que respeitar isso. Porque senão fica pior do que encomenda. E esse filme traz exatamente isso, gente. A gente tem o livre-arbítrio nosso. Se você gosta daquela pessoa e a pessoa não gosta de você, você vai ter que respeitar, porque é o livre-arbítrio dele. É isso que a gente tem que entender. O livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, ele vai até onde começa o livre-arbítrio do outro. Ou seja, é você com você. A gente não pode manipular a vida das pessoas para que seja do seu jeito. E a gente também não aprende com isso. A gente só atrapalha a evolução. A nossa evolução e a evolução de todo mundo. A gente não sabe o que a gente veio para viver aqui na Terra. A gente não sabe qual que é o caminho que a gente escolheu. Porque a gente escolhe o caminho antes. Junto com outros mentores em outras dimensões antes da gente vir para cá. Então a gente a gente não tem o direito de manipular uma situação para você se sentir bem. A gente não tem o direito de manipular porque o livre-arbítrio é seu e é para você. Se você manipula, o outro já não tem o livre-arbítrio, porque tá tudo manipulado já. E aí ele vai agir em cima daquela manipulação, que pode ser muito pior do que a outra que você não tinha mexido. Entende? Então, a gente tem que respeitar isso. A gente tem que entender que todo mundo é livre. A gente tem que entender que todo mundo tá aqui nessa vida para aprender, para ajudar, para fazer coisas boas e para trazer coisas boas. A gente não pode ser egoísta, né? Achando que, eu tenho livre-arbítrio, então eu vou mudar tudo, vou manipular tudo e aí a pessoa vai voltar para mim. Mas será que ela queria voltar para você? Porque se ela quisesse, ela não teria saído. E é um exemplo isso, tá, gente? Então, pensa. Vamos sair fora da caixa. Pensa, se você tem o livre-arbítrio e se a pessoa também tem o livre-arbítrio dela, quem é você para mexer ou para manipular a situação para que ela queira voltar para você? Então, o livre-arbítrio é você tirar as suas próprias conclusões e aprender com isso. E aprender com isso. O livre-arbítrio serve muito para ensinar a gente. Porque a gente tem que saber respeitar a outra pessoa. A gente tem que saber respeitar o que a pessoa pensa. Por mais que a gente não pense igual, por mais que a gente ache que a pessoa não está sendo inteligente com aquele pensamento, por mais que a gente ache que a pessoa vai, no buraco fazendo algo, tendo alguma atitude diferente, a gente tem que respeitar. Você pode falar, você pode conversar, você pode colocar o que você pensa, mas coloca lá tudo o que você acha que tá certo. Mas você não pode manipular e muito menos mexer na vida da outra pessoa porque você quer. Porque aí já passou, aí já não é livre-arbítrio, né? É a possessão já, aí é outra coisa. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que respeitar isso. Thaís, é fácil. Não, não é. Porque a gente foi criado de um jeito assim, olha, se você não gostou da situação, muda. Só que é para mudar a nossa opinião, a nossa atitude, não do outro. É isso que a gente não entende. A gente não pode manipular as coisas para que o outro olhe para você e fale, olha, eu te amo, viu? Não vou nos separar mais. Porque a pessoa já decidiu. E por mais que você tem que convencer a pessoa pelo que você é, e não pelo que você quer. É diferente, né? Então, a gente tem que entender que hoje
A gente tem esse presente que é um livre-arbítrio, só que a gente tem que saber usar. Porque quanto mais a gente souber usar direitinho, mais a gente vai aprender. Ah, o caminho não é fácil. Não, não é fácil, gente. Né? Todo mundo aqui é ser humano, a gente tá na 3D, tudo isso que vocês já sabem, que eu falo em quase todos os meus vídeos. A liberdade que a nossa consciência tem é para expandir. Não é para pegar a pessoa para você, não é para ganhar uma promoção no trabalho, não é para fazer de tudo para a pessoa que não gosta de você ficar com você, né? É para expandir a nossa consciência. Isso, para isso que serve o livre-arbítrio, para expandir a consciência. E a gente tem que lembrar nisso sempre. Por isso que muitas situações, antigamente, nossa, eu aceitava um monte de coisa, falava, não é possível, né? Às vezes a gente até manipula as coisas para ver se fica do jeito que você quer, mas tá errado isso, porque isso vem para você de novo. Não adianta a gente manipular. O universo, Deus tá vendo isso, gente. Não adianta, não é uma lei, é a lei do universo, gente. O universo tá vendo. Não adianta, você tá se enganando. Você tá se enganando. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que respeitar. Então, o livre-arbítrio a gente tem para evoluir, para criar uma liberdade pra gente, mas é pra gente expandir, é pra gente aceitar algumas coisas que a gente não aceitava, é pra gente cancelar as crenças limitantes, é pra gente cancelar o egoísmo, é pra gente aprender, só pra aprender. E não pra trazer as coisas só pra você. Não existe só você no mundo. E outra, tá todo mundo conectado. Né? O que você faz pro outro volta para você. É a lei da ação e reação, é uma lei, não tem, são dados e fatos, gente, não tem essa, né, de vamos manipular a lei da atração, não existe. Então, o que eu trago para vocês hoje? Cuidado, todo mundo tem livre-arbítrio, a gente sabe disso, mas cuidado como a gente trata isso. Trate isso para expandir a consciência e não para expandir o seu egoísmo, né? Muita gente, nossa, eu conheço um monte de gente que usa para expandir o egoísmo. O que quer dizer com isso? Ah, não, eu quero isso, então eu vou manipular a situação de um jeito que eu vou conseguir aquilo. Ela não quer saber se vai afetar o amigo, alguém da família, o filho, não quer saber de nada. A pessoa não quer saber de nada, a pessoa só quer conseguir. Isso aí não é aprendizado, né? Para mim é o contrário. Isso daí é voltar para trás. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente usa o livre-arbítrio, a gente tem que ter consciência disso também. Tenha consciência, porque o livre-arbítrio é um presente que a gente ganhou para expandir muito mais rápido a consciência e para aceitar as coisas do mundo e principalmente para a gente respeitar o próximo, tá bom? Beijo no coração de vocês!